Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo desse debate. E eu, desde já, te desejo nessa semana de carnaval muita alegria, muita prosperidade, muita felicidade. O carnaval é uma época que para a maior parte das pessoas é de bastante alegria. E se você não gosta do carnaval, então aproveite para poder descansar e recarregar as suas energias. É o que eu te desejo, sinceramente, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro. Quero pedir a você também para se inscrever no canal, para deixar o like nesse vídeo. E você, meu amigo rubro-negro, vai perceber que eu deixei lá na descrição desse vídeo um link para você poder baixar o OneFootball, que no meu entendimento é o melhor aplicativo de futebol à disposição do mercado. Você pode acreditar em mim. Eu já experimentei vários outros e não tenho nenhuma dúvida que o OneFootball é o mais completo. Portanto, até se você já tiver um outro aplicativo, aproveite esse link aí, baixe gratuitamente. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Um outro pedido é que você participe desse vídeo ativamente, deixando o teu comentário. Eu leio todos e eles são muito importantes para mim, principalmente quando eu vou versar sobre um tema que me preocupa e eu tenho certeza absoluta te preocupa também, torcedor rubro-negro, assim como alegra o anti-rubro-negro que está aqui participando, que é esse da provável venda do Pedro, principalmente depois que ele participou muito bem quando ele estava sob os holofotes do mundo do futebol, agora no Campeonato Mundial. Pedro foi muito bem e era uma consequência já esperada, ou seja, de que ele voltasse a ser objeto da atratividade dos clubes da Europa, principalmente também porque ele apareceu na Copa do Mundo, não jogou muitos jogos por incompetência do Tite, mas assinalou ali o pênalti dele quando ele foi escalado para cobrar. E o Pedro realmente tem tido muita ressonância. Eu que leio sempre os jornais da Espanha, por exemplo, eu devo te dizer que é uma realidade. Muitos clubes, mas muitos clubes interessados pelo Pedro, e ontem mesmo apareceu uma proposta de um clube inglês que a maior parte dos rubro-negros considera como, eu diria, irrecusável, apesar de que eu não concordo com isso. O Flamengo passa por um processo de mercantilização exacerbado, principalmente nesses últimos tempos, quando tem vendido alguns jogadores e não tem conseguido repô-los com qualidade. Esse é o problema, porque aí o time acaba apresentando um déficit de qualidade em algumas posições, como foi o caso agora do Rodinei, que foi embora do Flamengo, e também do João Gomes, que já estreou lá no Volver fazendo gols. Então agora o Flamengo está à procura de um primeiro volante, de um volante de marcação, quando na verdade o Flamengo já tinha isso. O Flamengo tinha um volante de marcação e um jogador que participava muito da construção, era rubro-negro e fazia gols também, como ele provou lá na Inglaterra no seu primeiro jogo. Vai ser muito difícil você, com uma ninharia, por isso que eu falei que na época era uma bagatela de 20 milhões de euros, é muito difícil você comprar um volante como esse. Ontem mesmo, nessa live que fizemos na madrugada, eu estava falando do Daniel Cabral, que se machucou. É um grande jogador, mas infelizmente se lesiona muito. Jogador que tem, eu diria, muita falta de sorte quando surge a oportunidade para ele poder ingressar no campo. Da última vez ele se machucou de maneira gravíssima, está afastado aí já durante alguns meses, vai demorar para voltar. E num lance onde ele tinha acabado de entrar no jogo, algo assim que eu diria, foi muita falta de sorte. Então o Flamengo passa por esse processo de mercantilização e o torcedor realmente não está respondendo a isso, não está relutando. O torcedor fica encantado com cifras altas. Como eu tenho falado, e você sempre é repetitivo, algo extremamente, meus amigos, inusitado no Clube de Regatas do Flamengo. A torcida sempre apoiou muito aquela pressão que se fazia para que o Flamengo não se desfizesse dos jogadores. Até me lembro daquela luta que nós travávamos todo ano. Você aí mais jovem não sabe disso, mas todo ano, quando acabava ali o fim do mês de maio, começava o fantasma da venda do Zico. Até que um dia ele foi.
todo ano. A torcida fazia pressão, a torcida fazia apelos, o Flamengo foi segurando, e em 83 ele acabou sendo vendido, porque aí já era irrefreável, já estava na hora mesmo dele ir, não tinha como segurar. Mas eu quero te falar que isso acontecia desde 77, 78, 76 eu já ouvia falar que o Zico deixaria o Flamengo e iria para um clube na Europa. E agora, essa do Pedro me parece inevitável, ainda que eu te conclame, torcedor rubro-negro, a lutar por isso, a lutar pela permanência dele, porque o Pedro vai ser muito importante para o Flamengo. Ontem, a proposta que divulgaram que havia sido feita pelo West Ham era de 40 milhões de euros. E, sinceramente, pode ser um valor vultoso para você, caramba, 40 milhões de euros, mas você compra o quê com 40 milhões de euros? Quanto é que custa um centroavante igual ao Pedro? Porque o Pedro foi uma oportunidade de mercado e eu confesso a você que no início eu estava até receoso, porque o Pedro havia feito uma má temporada lá na Fiorentina e chegou aqui e nos primeiros meses teve dificuldades. Ano passado passou por aquele trauma todo de querer deixar o Flamengo para poder jogar a Copa do Mundo, quando foi no próprio Flamengo que ele conquistou aquela vaga. Se ele tivesse ido para outro lugar, principalmente para o Palmeiras, ele não conseguiria, mas no Flamengo ele conseguiu se manter bem, depois que ele passou a ser titular, depois que o Dorival foi ousado e conseguiu escalá-lo junto com o Gabigol, e principalmente também com o alicerce defensivo do João Gomes, que nós não temos mais. Por isso existe ali um verdadeiro latifúndio, uma fazenda entre a linha de ataque e a linha de volantes, e outro latifúndio entre a linha de volantes e a defesa, que permite o jogo entre linhas dos adversários. O Flamengo precisa mudar isso urgentemente, ainda bem que ao menos o Vitor Pereira já admitiu. Então tem aqui essa reportagem do jornal A Bola, isso foi confirmado por mim na minha leitura diária dos jornais espanhóis, realmente fala-se muito do Pedro. Então tá aqui, ó, fase do Pedro, Flamengo é destaque jornal da Espanha, a Europa já te espera, não é só nesse jornal não, falam muito do Pedro e já há algum tempo, principalmente depois da Copa do Mundo. Então tá aqui, como era de se esperar, o desempenho do Pedro no Flamengo no Mundial teve repercussão na imprensa europeia. Nesse domingo, o Diário Marca, da Espanha, que é um dos mais lidos, realmente, publicou uma reportagem a respeito do camisa 9 rubro-negro. Antes de você questionar essa reportagem aí, que é do Lance, antes de você falar, mas é o Lance, Gil, não tem credibilidade, você faz uma coisa, você entra lá no site do Marca que você realmente vai ver essa reportagem, e eu, meu amigo, pude confirmar isso nessa manhã de segunda-feira, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Então é um jornal que tem muita credibilidade e realmente publicou essa reportagem, viu? Você pode acreditar em mim, é só você ir lá conferir no site do Marca. Então tá aqui, ó, artilheiro de um toque. Pedro mostra repertório em seu melhor início de ano pelo Flamengo. É inegável isso, apesar de Fominha, apesar de às vezes eu considerá-lo não solidário, principalmente com o Gabigol, que o catapultou a essa condição de atrativo à Europa de novo, porque foi o Gabigol que se sacrificou para que ele pudesse entrar no jogo. É verdade, foi isso mesmo, e continua fazendo. O Gabigol está mais fora da área do que o Pedro. E o Gabigol abriu mão disso em prol do coletivo. Por isso que eu acho que ele podia passar mais a bola para o Gabigol quando tenha essa oportunidade. Inclusive porque houve aquele lance contra o Palmeiras que me revoltou bastante. Ele poderia ter passado aquela bola. Então tá aí, ó, artilheiro de um toque, de repertório. Eu também acho, o cara que faz pivô na entrada da área, o cara que consegue gerar bem, além do que ele tem habilidade, ele consegue driblar, mesmo sendo grande, ele consegue driblar dentro da área, é certeiro, ele é mortal dentro da área. Aquele gol que ele fez contra o Al Hilal é uma prova irrefutável disso. É um cara que dificilmente perde gols. O Flamengo tem que manter esse cara. Matéria que lembra a passagem do centroavante pela Itália, não foi bem sucedida, mas também não teve oportunidades. Tá aqui na Fiorentina, e que emprestou para o Flamengo, e depois o Flamengo foi e comprou em definitivo. Aí tá aqui, ó, abre aspas, ele não se arrepende. Pedro reivindicou a artilharia do Mundial de Clubes, um prêmio honorário, já que não há premiação como tal neste torneio, mas cedo ou mais tarde a Europa já está esperando por você pela segunda vez. Finaliza a reportagem. É isso mesmo. A Europa já está esperando por você
pela segunda vez. Finaliza a reportagem do Jornal Marca. Final, em 166 jogos pelo Flamengo, o Pedro marcou 79 gols. É uma média muito importante. Deu 20 assistências, conquistou o Brasileirão, a Supercopa, a Libertadores, a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca. Bom desempenho com o manto, levou a Copa do Catar. É o seguinte, meu amigo, aí ainda tem aqui uma fala sobre o que o Flamengo fez, que antes da disputa do Mundial, o Pedro entrou em acordo com a diretoria do Flamengo e renovou o contrato até 2027. Por isso que eu digo, renovou agora o contrato. Se um clube desse quiser realmente o Pedro, e o Pedro tem condição de jogar lá, paga multa. Por que não paga multa? Tem que pagar a multa. Se algum clube se interessar pelo Camisa 9, terá que desembolsar um alto valor para conseguir contratá-lo. O rubro-negro já negou abrir negociação com o Palmeiras, mas aí o Palmeiras é brincadeira, que sinalizou a oferta de 20 milhões de euros. O Palmeiras só podia estar brincando, né? E os palmeirenses achando que o Pedro tinha que aceitar. Cerca de 116 milhões na época. É o seguinte, meu amigo, eu vou finalizar aqui essa reportagem, falando para você que mais tarde tem a nossa live raiz. Talvez até grave um vídeo antes da live raiz, às 10h30 da noite, hoje, segunda-feira. Mas eu vou finalizar da seguinte maneira. O Pedro é de vital importância para o Flamengo. Quer sair? Paga multa. Para com isso, torcedor rubro-negro, de dizer que o jogador é inegociável, que a oferta é irrecusável. Para com isso. Isso não existe. Vem aqui e paga multa. E a multa é muito cara. Aí o Flamengo vai conseguir tentar fazer alguma coisa. É isso mesmo, o termo é esse. Conseguir tentar. Porque com 40 milhões de euros não dá nem para o começo, meu amigo. Vem aqui, quer levar? Paga multa. Ah, mas o jogador não interessa, paga multa. Tem contrato aí, renovou com o Flamengo até 2027, vai vender o Pedro por quê? Luta aí, rubro-negro. Para com essa história de ficar comemorando, não caia nessas esparrelas desses anti-rubro-negros da mídia, não. Não caia nisso, tem muito anti-rubro-negro infiltrado ali com a camisa do Flamengo que fica ali, não, mas é o valor, não, mas tem que vender mesmo, porque o Flamengo não vai conseguir repor, o Pedro já tem tantos anos, isso é ridículo. Isso é ridículo, você aí, rubro-negro, é ridículo você cair nessa história. Quer sair daqui? Paga a multa. Saudações rubro-negras, se inscreva no canal, deixa o like e baixa aí o OneFootball. Tem aí o link na descrição. Saudações rubro-negras.